Uma das perguntas que mais me fizeram aqui nesse canal durante essa temporada é como solucionar os problemas do Real Madrid atual. Nessa temporada o Real Madrid oscilou bastante, mesmo com a vinda do craque Kylian Mbappé. Todo mundo ficou se questionando o porquê daquilo está acontecendo. Eu já tinha explicado anteriormente nesse canal o problema de se ter Rodrigo, Vinícius Júnior e Mbappé juntos. E nesse vídeo eu vou explicar esse problema de novo, de uma maneira até um pouco melhor. E eu também vou dar a solução. E também vou solucionar outras partes do elenco do Real Madrid, com a parte de trás da zaga, né? A defesa do Real Madrid que precisa de novas peças. Esse aqui é um vídeo meu montando o elenco e hoje vai ser o Real Madrid de Carlo Ancelotti. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Plus. Recentemente eu tinha visto que saiu na mídia que Carlo Ancelotti ao final dessa temporada deixaria o Real Madrid. Particularmente não acreditei muito nisso e pela entrevista dele deu a entender que ele quer continuar durante muito mais tempo do que isso. E sinceramente, nos últimos anos e os últimos resultados que ele entregou, você não precisa nem duvidar de que ele é o cara certo pro cargo. Muita gente duvidava que ele ganharia uma Champions League sem Benzema, sem um centroavante, e ele foi lá e fez acontecer, sem ter a melhor zaga da Europa, sem ter o melhor centroavante, apenas com as boas peças que ele tinha, ele usou da melhor maneira possível. Ele fez o Real Madrid ser campeão novamente. Então, de fato, assim, não tem o que falar, eu tiro o chapéu para o trabalho de Ancelotti, ele é simplesmente impecável. Ele faz muito e, às vezes, tá faltando da direção do próprio Real Madrid trazer peças para Ancelotti. Ele precisa de jogadores cerebrais pro meio de campo, por exemplo. É uma necessidade desse treinador. Com a queda de rendimento de Modric e a aposentadoria de Toni Kroos, o time tem tido uma falta grande nessa parte do campo, que é essencial pro sistema de Ancelotti funcionar da melhor maneira possível. A grande coisa que as pessoas não notaram essa temporada é que a bola tá chegando na frente com muito menos qualidade do que nas outras. A falta desses jogadores cerebrais que pensam o jogo de trás pra frente causa um impacto muito grande na ideia de Ancelotti. Ele precisa desse cara. Durante anos na carreira dele sempre teve esse cara. Pode ser a figura de um regista, pode ser como o Toni Kroos, um central midfielder pensador de jogo, né, que vai receber a bola bastante ali pra definir o jogo a partir dele, né. A maior parte dos jogos ele é quem mais tocava na bola, ele era a solução pra tudo. Claro que não tem como arrumar um substituto pra Toni Kroos, mas tem algumas peças que podem fazer esse papel, por exemplo. Tem um elenco montado, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Na linha de zaga a gente tem um problema, a gente tem alguns zagueiros que estão mais velhos, alguns zagueiros estão passando por questões físicas, como o Éder Militão, não sabe como é que vai voltar da lesão, apesar de ser um zagueiro que era fundamental para o futuro do Real Madrid. A gente tem falta de variação na linha de zaga, às vezes tem que adaptar a lateral na zaga e nem sempre esse lateral adaptado faz um bom papel, né? Como eu diria que é o caso de Lucas Vázquez. Lucas Vázquez parece mais uma figura mais ofensiva de campo do que necessariamente um lateral defensivo, tem melhorado muito nessa parte, né? Mas não é o suficiente. Eu acho que ele é um lateral muito frágil e um zagueiro muito frágil também. Eu acho que não dá pra contar muito com ele. Você vê que precisa de uma renovação na parte de trás, principalmente nas laterais. Mas eu acho que a zaga também é fundamental, né? O Real Madrid precisa achar zagueiros que consigam preencher a parte de trás do campo da melhor maneira possível. Porque de fato, atualmente tá faltando esses caras. Tá em falta com esse tipo de jogador que pode trazer um a mais pra zaga do Real Madrid. Há uma dependência de algumas peças. Há também algumas peças que têm um valor de mercado muito inflacionado. Por exemplo, o caso de Alaba. A Alaba custa bastante em questão de salário pro Real Madrid. E talvez com a idade que ele tá hoje, com o rendimento dele caindo a cada temporada, talvez não vale tanto a pena manter a Alaba como o jogador principal da posição. Porque, de fato, há outras opções jovens que podem trazer um a mais que ele não traz hoje em dia. Ele foi um jogador muito bom, ele ainda é um jogador excelente, mas pra mim não vale mais o investimento que o Real Madrid tá tendo, então precisa de uma renovação também, cara. A gente tem no ataque um problema, né, que eu citei mais cedo, que é o combo Vinícius Júnior, Rodrigo e Kylian Mbappé. É um problema que é bem fácil de identificar. A maior parte da galera que tem algum conhecimento bom de futebol já entendeu qual é o problema, mas tem uma galera muito confusa em relação a isso. Bom, o grande porém aqui que a gente tem é que, em teoria, quando você tem esse trio de ataque, você tem 3 pontas esquerdos, ou 3 atacantes esquerdos, né? Não dá pra definir Vini Júnior como um ponta só. Hoje em dia ele melhorou muito nesse aspecto de ser mais que um ponta. Rodrigo é quase um camisa 10 na ponta. E Mbappé nem se fala, né? Um atacante mesmo por um lado de campo que consegue jogar de camisa 9 também. Então tem sempre esse balanço pra um lado do campo que esses três juntos acabam criando. Que é como se tivesse 3 pontas esquerdas. Então Vini quer pisar na esquerda, Mbappé quer pisar na esquerda e Rodrigo também. Isso é um problema grave, ok? Não é um problema simples.
simples de se resolver. Pode até não gerar tanto problema assim, que você possa perceber assim na prática, assim, com os olhos, sabe? Aquele problema que você consegue enxergar claramente, mas é um problema. Porque quando a situação aperta, quando você precisa de consistência, esses caras juntos no mesmo canto do campo é uma dor de cabeça gigantesca. É o que faz o Real Madrid perder ponto, é o que faz o Real Madrid ter sofrido tanto dentro de um cenário de Champions, por exemplo. Não é só a zaga o problema, não é só adaptar Tchouaméni na zaga um problema, é outras questões grandes que a gente tem aqui nas mãos. Eu diria que só existe uma única solução para esse problema, sinceramente, que é você substituir, né, trocar por outro jogador. Alguém vai ter que sair desse trio. Se continuar do jeito que tá, vai continuar tendo essa balança. E eu não duvido que a Ancelotti arruma uma solução mesmo com esse trio. Só que a solução mais fácil é trazer um ponta direita de elite, é trazer um cara de altíssimo rendimento para botar ali na direita, que jogue na direita do campo, de verdade. Não que fique na direita posicionado, mas o tempo inteiro fique buscando ângulos na esquerda para chutar, como o Rodrigo faz, por exemplo. Muita gente entendeu errado o meu vídeo do Real Madrid passado, né, que eu falei de Rodrigo. Vocês entenderam como se eu estivesse falando que o Rodrigo não tem nível para jogar no Real Madrid, ou como se Rodrigo fosse muito pior do que Saka quando eu coloquei ele dentro do elenco. E a questão não era essa. A questão era simplesmente não dá para manter três caras pisando no mesmo lado do campo. Você faz isso, você vai desequilibrar o campo e talvez até ter uma tendência onde a galera povoe aquela parte do campo ali com jogadores e consiga te cauterar com facilidade. O Milan fez isso com o Real Madrid, lembrando, né? Botando ali Yunus Musa extremamente fixado e o lateral e zagueiro fixados na direita do campo, onde eles conseguiram bloquear boa parte do ataque do Real Madrid com muita facilidade. Você tá criando um problema a longo prazo. Quando você pegar aquele adversário mais forte, que lê bem o jogo, no mata-mata, você vai acabar perdendo. Lembrando que Bellingham também pisa bastante na esquerda do campo, né? É mais uma figura pra estar ali na esquerda do campo. É um problema, ok? É um problema muito grave que o Real Madrid hoje tem dentro do elenco, que eles precisam resolver imediatamente. Pode haver também uma questão aqui das pessoas pensarem, e se mudar o treinador, será que não resolve esse problema? E eu diria que sim, ok? Com outro tipo de treinador, com outro tipo de instrução, ele pode mudar como as coisas funcionam e usar o trio de uma maneira melhor. Por exemplo, fazendo os jogadores jogarem mais por dentro do campo, como por exemplo um Xabi Alonso poderia fazer. E aí você pode ter as três figuras ali juntas fazendo o jogo acontecer. É totalmente possível. Agora, é a melhor solução? Não sei se é melhor do que o que o Ancelotti já apresentou hoje, até porque, eu volto a repetir, o cara acabou de ganhar 2 Champions tem pouquíssimo tempo e ele continua consistente pra caramba. O que ele tem de problema real dentro do time do Real Madrid é o próprio elenco. Agora que eu já expliquei tudo que eu tinha pra explicar, eu vou mostrar pra vocês o elenco montado e antes disso eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like no vídeo. Outra opção que você tem de ajudar esse vídeo aí pra frente é usar a opção de hype aí na aba de comentários. Passa pro lado no smartphone e você tem um hype gratuito aí. Fazer esse vídeo e mais pra frente ele vai chegar em mais pessoas se você utilizar. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no Twitter aí, @ddcorvo, vai estar na tela agora, você tá vendo? Agora, vamos lá. Bom, tá aqui o elenco montado, tem algumas peças, vou explicar o que cada uma dessas peças vai fazer, ok? Vamos começar isso aqui. No gol inalterado, eu trouxe Courtois e Luninho, acho que não tem que modificar essa parte de campo. Na zaga, na direita, nós temos Rudiger e Militão, imodificado, pra mim, 2 grandes jogadores. Nós temos na esquerda Nico Schlotterbeck e Den Huysen, ou Den Huysen, como você queira chamar. Eles servem aqui como uma função de um zagueiro renovado nesse elenco. E o Schlotterbeck é muito importante para uma questão de ligação defesa-ataque. Ele tem uma leitura maravilhosa do jogo, ele inclusive foi fundamental para que o Borussia Dortmund chegasse na final contra o Real Madrid. É um zagueiro que para mim tá na elite da elite do futebol. Eu acho um dos melhores zagueiros do mundo, talvez seja o melhor zagueiro do mundo. Ele é um absurdo, ele é muito completo, falta nada nele. Eu acho, por exemplo, ele bem mais completo que um Murilo do Nottingham Forest, que apesar de se destacar muito na parte defensiva, o resto que você precisa, eu diria que o Nico Schlotterbeck entrega bem mais, principalmente na parte criativa, né? Ele consegue não deixar a desejar na parte defensiva e ainda entregar uma parte criativa massiva e muito boa. Nós temos o reserva dele que pode jogar em qualquer lado de campo. Não duvido que vai jogar nas laterais em algum momento. O Huysen parece ter físico pra isso. E ele pode jogar na direita também com essa falta de Éder Militão voltando de lesão. A gente não sabe como ele vai voltar. É fundamental esse jogador também. Nós temos Pavard, que pode jogar na zaga também. E ele vai ser o lateral direito daqui. Vai fazer uma função mais de rastreador, assim como um Kyle Walker faz. Ou até o Carvajal. O próprio Carvajal gosta muito de fazer isso. E é muito bom pra essa questão de duelo físico, né? Você tem um rastreador ali. E eu trouxe muito nessa vibe esse tipo de jogador. Eu meti a figura do tal do Riesson do Borussia Dortmund que eu poderia trazer pra cá pra fazer essa função. Basicamente é isso. Pra mim, Pavard, ele é um jogador que traz valências técnicas que estão muito acima das de Riesson. Por isso eu trouxe e dei prioridade a ele, porque ele é um jogador que pra mim tá no nível do que seria o Real Madrid. Pra mim é um jogador que tá escondido na Inter de Milão, ainda é um excelente jogador. Carvajal modificado, ele é excelente. Eu vejo mais problemas em Lucas Vázquez. Nós temos aqui Maximilian Mittelstadt jogando na lateral esquerda como rastreador também. Maximilian Mittelstadt é um
especialista em duelo físico, recuperação de bola e encher o saco. Defensivamente, ele é praticamente perfeito. Ele é muito, muito completo mesmo defensivamente. Tem poucas fraquezas, assim. Talvez a altura dele, né, que não é um dos caras mais altos pra duelo aéreo, mas muito completo mesmo. Na reserva dele, nós temos Carreiras do Benfica. Esse moleque tá voando e pra mim é um jogador espanhol que poderia estar no Real Madrid. Lembrando que vocês não estão vendo jogadores espanhóis no core principal, mas tem vários espanhóis aqui espalhados pelo time, ok? Só pra deixar claro, além dos moleques da base também. Bom, como primeiro volante, regista e o jogador cerebral do time que eu falei, nós temos Joshua Kimmich como essa posição e nós temos na reserva dele Alex Garcia. Também é um cara que consegue ser um jogador cerebral do time. Aqui vocês não estão vendo a figura de Tchouaméni como primeiro volante. Eu acho que no momento atual a situação de Tchouaméni é bem na casa da venda, ok? Eu não acho que ele vai continuar durante muito tempo, não. Ele não tem o melhor encaixe do mundo com o Ancelotti e na zaga ele não funcionou muito bem. Então eu entendo que ele pode acabar vendendo até para custear aqui essas modificações que não são baratas. Também ele tem um valor de mercado absurdo em muitos clubes interessados, então esse não vai ser uma dificuldade pro Real Madrid de jeito nenhum, cara. É um jogador que sai por um valor absurdo, provavelmente. E aqui nós temos dois CMs, né, ou dois segundos volantes box to box, Jude Bellingham e Dani Ceballos jogando pela esquerda do campo, Valverde e Camavinga jogando pela direita do campo, fazendo essa posição, fazendo essa função mais física de cobrir Kimmich, né? Kimmich normalmente era coberto por Goretzka dentro do Bayern de Munique ou outra figura. E aqui ele vai ser coberto duplamente por Valverde e Bellingham, que são ótimos fisicamente. E isso prejudica os gols de Bellingham. Ele vai jogar um pouco mais atrás, só que, cara, ele ainda vai fazer muito gol, ele ainda vai participar do ataque, assim como o Valverde ainda vai fazer vários gols de fora da área, que isso não vai mudar. Só que ele vai ter mais funções defensivas e evidentemente que vai ter uma queda na qualidade ali do que ele faz de gol, só que um ataque desses aqui eu acho que não precisa ter nenhuma dúvida, né, de que não vai precisar tanto na frente do gol, ainda mais tendo o Mbappé que simplesmente pode figurar ali, sei lá, 30, 40 gols com facilidade numa temporada. Ele tá inclusive voltando a jogar muito bem. Nós temos agora no ataque Vinícius Júnior e Rodrigo disputando a esquerda do campo, que é muito bom pra Rodrigo jogar mais à esquerda do campo. E Rodrigo, ele é uma peça coringa desse elenco, porque ele vai poder jogar de falso 9, ele vai poder jogar na direita do campo também se precisar. O Rodrigo vai quebrar todos os galhos, ele vai ser esse extra. E podendo jogar até de meio atacante se precisar em algum momento. Rodrigo também é um jogador que pode fazer uma dupla de ataque com Mbappé ou Vinícius Júnior, né? Se ele for pra aquela outra formação. Lembrando que o Ancelotti usa várias formações, aqui é só uma delas. E esses jogadores podem cumprir várias dessas formações. Vocês podem ver Bellingham como meio atacante, por exemplo. Pode acontecer também. Aí, aqui na direita do campo, nós temos Michael Olise, que pra mim é um dos melhores do mundo na atualidade. Muito completo, muito bom, tá? Pelo Bayern de Munique. Vai ser uma contratação cara pra caramba, só que não vai ser um absurdo como um Saka, ou até como um Cole Palmer da vida, que seria extremamente mais caro. Eu acho que Olise é um passo possível pro Real Madrid. Eu já faria esse investimento em cima dele, mesmo ele acabando de chegar no Bayern de Munique, porque o moleque é um absurdo, cara. Ele é um monstro. Pra quem não conhece o Olise, por favor, assista as partidas. Não comente sem assistir, porque você vai estar falando das maiores merdas que você pode de um jogador se você vir criticar aqui o Olise por estar aqui. Eu não tô brincando, ele é um dos melhores do mundo da atualidade. Eu já falei, ele tá em nível como o Musiala pra mim. Ambos ali estão em nível. Não tiro nem um pouco o mérito do que eu tô falando aqui dele. Ele é um absurdo. Temos Arda Güler na reserva dele. Eu acredito no talento de Arda Güler, ok? Ele pode não ser hoje, mas daqui a um ano talvez ele seja um dos melhores do mundo na posição também. Então, um jogador que pelo talento eu mantive ele aqui. Nós não estamos vendo a figura de Brahim Dias, que poderia ser um extra aqui do elenco, mas eu acho que pra fazer a grana, pra levantar alguns desses jogadores, pode ser que seja uma venda possível. Apesar de que eu tentaria manter Brahim Dias por ele ser uma peça extra, encaixe qualquer canto e qualquer crise de lesão você tem ele ali pra botar em campo. Nós temos também aqui Kylian Mbappé e Endrick como os dois camisas 9. Falando um pouquinho sobre Endrick, porque Endrick entra um pouco menos do que o normal. Muito do porquê Endrick, ele acaba sofrendo bastante pra ser um camisa 9 de verdade, né? É uma coisa que o Ancelotti tá tentando mudar nele, tentando ajudar ele a virar um camisa 9 mesmo, e você vê que é uma questão de posicionamento e tudo mais. Ele é um jogador mais que um atacante pela direita do campo do que um 9, né? Eu já expliquei isso aqui no canal em outros vídeos. Quem quiser a explicação é só buscar um pouco dos dados ali, buscar um pouco do jeito que ele era utilizado, por exemplo, no Palmeiras, que você vai perceber isso aí. E Mbappé eu não tenho o que falar, ele é a figura principal aqui desse elenco. Eu achava que era uma questão de tempo até ele voltar a marcar muito gol, e ele tá voltando a jogar muita bola, ok? Ele tá voltando a ser protagonista nos times. É uma máquina, cara. Mbappé não tem o que falar. Quem tinha dúvidas, nossa, ele vai flopar na La Liga. Pelo amor de Deus, mano. Tá acompanhando o futebol mesmo, cara? O cara é protagonista de Copa do Mundo, tu acha que a La Liga dá medo nele, cara? O cara é protagonista de Champions, você acha que a La Liga vai dar medo nele? Evidentemente que não. Então eu termino por aqui. Esse aqui foi o elenco. Agora eu vou mostrar mais ou menos como é que isso aqui funciona. Eu tentaria aquela vibe de deixar os laterais bem postados, né? Eu acho que, inclusive, eu não tô falando algo que a Ancelotti não faz, ok? O Ancelotti também faz isso quando ele usa 4-3-3. Só pra os confusos aí que vão achar que eu estou inventando esquema tático. Não, é de Ancelotti também. Bom, e aí poderia fazer Bellingham e Valverde jogar mais por dentro aqui, dando essa cobertura pros pontas, né? Também fazendo esse trabalho aqui pra munir Mbappé. Claro que eles precisariam pontualmente na área, né? E é evidente que
quando um vai subir, o outro vai ter que cobrir o espaço vazio. Nessa vibe aí, nessa casa. Então pode ser que o sistema ele funcione desse jeito, lembrando que ele também tem como usar outras formações com esse elenco. É um elenco muito completo para limitado apenas a uma formação, só que essa formação aqui, esses jogadores em si, eles resolvem o problema. Todo mundo ficar pisando na esquerda, né? Como hoje em dia rola, né? Quando tem Rodrigo, que fica basicamente assim o elenco, né? Esse aqui é o Real Madrid atualmente, tá ligado? Um Valverde sozinho aqui e às vezes Carvajal, né? Às vezes tá assim. Aí tem Carvajal aqui, um monte de cara empilhado na esquerda. Pra evitar isso aqui, esse elenco aqui existe. Só um exemplo aqui do que eu tô falando. É isso, rapaziada. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer. Não esqueça de deixar o like e de hypar esse vídeo. Obrigado a sua presença, obrigado a você que chegou até aqui. Agradeço. É isso. Tchau.